Vitória. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de março de 2013, quarta-feira. O verbete é de número 2602. Ele tem 4 páginas, 50 elogios e 15 máximos. O tema é autoconflito. A especialidade é autoconflitologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora Evelise, que está aí firme, com uma infraestrutura de 2 assessores muito forte. Definição. O autoconflito é o estado ou a condição de cisão da personalidade devido ao mecanismo de autoantagonismo da consciência, homem ou mulher, consigo mesmo, caracterizado pelo estado de tensão intraconsciencial, desconforto e desassossego íntimo. O Mater Pensene autoassediado, a autocontrariedade, o autodescontentamento, o ato de pensar mal de si mesmo, a autodepreciação, o auto-rancor, a auto-frustração, o auto-aborrecimento, a auto-piedade, a auto-culpa, a auto-punição, as automutilações, o drama de consciência, a auto-rejeição, a raiva de si mesmo, a guerra íntima, a criticidade pessoal, a banalização dos autotrafores, a distorção da autoimagem, a autovulnerabilidade, a autodesmotivação, as dificuldades autoimpostas, as fissuras conscienciais de origem paragenética, os autobloqueios parapercepciológicos, a merlex anunciada. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico sobre a taxologia, com 10 variáveis para análise do autoconflito da consciência interessada. Agora, na remissologia de 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoassédio, autofagia, conflituosidade, produmetria anticonflitiva e técnica da autoconflituosidade, autopacificação. Frase enfática. O autoconflito revela a qualidade da autopensenização da consciência, fruto das distorções autoperceptivas oriundas do egoísmo, que tem autocura através da interassistência cosmoética. Você alimenta autoconflitos frequentemente? Por qual razão? Já pensou na autoconsciencioterapia? A bibliografia específica, eu lembro aqui, tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise com João Paulo, nós temos aqui 20 itens. Mal-estar, desassossego, anticosmoética, toxipensenidade, autodesaprovação. Autobeligerância, autoassedialidade, autovitimização, autodesacordo e autopatologia. Autocrítica, autoconceito, autoconflitologia, autoconsciencioterapia, eutimia. Serenidade, autopacificação, autocentramento, homeostaticologia e autoimperturbabilidade. Agora, o verbete hoje do dicionário é bivocabulariologia. O argumento é paraprofilaxiológico. Eu chamo a atenção para a conclusão, que tem 50 itens aí numa enumeração para clarear o assunto. Agora, os questionamentos. Professor, o guia cego pode ter passado pela segunda dessoma e continuar atuando como guia cego em suas atitudes sem discernimento? O guia cego geralmente é isso mesmo, agora depende, né, dele querer mudar. Tem gente que às vezes permanece, tem muita gente teimosa, né? Então tem que ir com calma. Agora, a nossa verbetógrafa, a professora Ivelise, na Pensenologia, página 33, como reverter o Mater Pensene autoassediado de origem paragenética? Bem, nesse caso, assim, normalmente todos os autoassédios, né, ou todo o autoconflito gerado dessa questão paragenética, normalmente vem de um megatrauma, né? Alguma situação muito impactante pela qual a consciência passou e que deixou ela algum trauma que passa de uma vida para outra, né?
Então, nesse caso, eu acho que a primeira dica é a gente primeiro ter noção de qual é o efeito disso que nos causa, porque às vezes a gente não tem rememoração de qual foi o fato gerador daquele autoconflito, a gente só sente que está angustiado, que tem, às vezes, uma má vontade, né, ao analisar a gente mesmo. E aí, nessa condição, a pessoa primeiro tem que entender o que ela sente, depois ela tem que buscar fazer uma anamnese, da onde que veio isso, se ela é dessa vida mesmo ou não, e aí depois ela vai, ao estudar o fato, a gente às vezes vai tendo retrocognições sobre a origem daquele problema, a gente vai aprofundando, e à medida que a gente vai aprofundando, as retrocognições, elas surgem, né? Então, essa coisa do megatrauma, a gente percebe, eu até coloquei aqui dentro da remissiologia alguns verbetes, como drama de consciência, que remete bem a essa lógica, né? E aí, assim, dentro da minha pesquisa, o que eu mais percebi em termos de conflito mais sério, que a pessoa traz de uma vida para outra, que ela não consegue entender por que ela tem aquele traço, né, aquela condição, embora nessa vida ela não consiga determinar qual foi o fato, ou qual foi o momento que aquilo surgiu. Normalmente está porque a consciência se coloca na condição de vítima, quer dizer, ela se sentiu realmente vítima de uma situação muito impactante e aquilo ela não consegue superar, ou às vezes, a maioria dos casos, porque ela se viu com uma condição de algoz, e aí ela não consegue se perdoar. Então, tanto uma situação quanto outra, também nos remete que às vezes a gente não fez a bobagem, né, ou o fato não está nessa vida, mas em alguma experiência pregressa. Na Fatologia, página 33, linha 3, pode-se considerar as tatuagens e os piercings tão em moda atualmente na lista de automutilações? Com certeza absoluta. Tanto o piercing como a tatuagem. A tatuagem quem faz, assim, em primeiro lugar, que marca a gente como integrante de uma tribo, né? O que é uma coisa assim, meio de secção, né? E de facção de alguma coisa. E a outra coisa que, do ponto de vista dermatológico, também é uma agressão e tanto. Aquele pigmento está dentro da pele, precisa estourar aquilo com laser depois para tirar, e às vezes não sai, fica outra cicatriz, então é problemático, sim. Na Sinergismologia, página 34, poderia ampliar o sinergismo nosográfico, fissuras conscienciais, psicoses e as possíveis terapias para quem apresenta este quadro patológico? Se a gente for pensar assim, o autoconflito, ele tem, claro, várias gradações, né? Então, assim, quando a gente tem uma fissura, pode ser na grossura de um fio de cabelo, né? Ou ter quilômetros de extensão. Então, agora, claro, que se a consciência tem uma fissura maior, persistente, vai tornar uma psicose, a pessoa às vezes precisa, inclusive, de ajuda profissional, né? Tanto médica quanto psicológica, nesses casos. Eu acho, assim, que todas as técnicas que a gente usa para buscar mergulhar na gente, fazer uma autopesquisa, e começar a separar o joio do trigo, quer dizer, utilizar o autodiscernimento para verificar o que procede, o que não procede, para que nos ajude a desdramatizar o quadro, porque autoconflito, todo mundo vai ter até um determinado nível evolutivo, né? A consciência não nasce madura, ela se torna madura. Então, é evidente que até a gente chegar nessa condição de maturidade maior, de maturidade, a gente vai apresentar conflitos, intraconflitos ou autoconflitos. Agora, sim, se eu tenho um caso mais grave, um quadro mais sério, eu tenho que procurar, às vezes, fazer essa autopesquisa, e às vezes também tenho que buscar ajuda profissional, né, para tentar resolver o problema. Professor, estou com problemas para lidar com a sensação de vazio. Isso acaba criando vício. Tinha achado que os tinha superado quando comecei a criar a rotina de assistir às tertúlias. Porém, eles voltaram. O que mais me incomoda é a homossexualidade e o que isso acarreta a limitar os prazeres. Acho que devo ser um hotel de assediadores. Professor, poderia me esclarecer sobre esses assuntos? Acho interessante que o meu sobrenome Fã pode fazer reverência ao mantra do sexo chakra. Olha, não tanto, isso aí é bobagem. Esquece isso do seu nome, que não tem nada. O seu problema é o seguinte, você está um pouco vazio, você tem que arranjar alguma coisa que você se interessa. Chama-se megafoco. Você tem 19 anos, começa a trabalhar com megafoco, alguma coisa, um objetivo, um escopo, uma finalidade útil, homeostática, vamos dizer, no caso, evolutiva, cosmoética, para você, então, se interessar pelas coisas e acabar com as tolices que se pode estar te envolvendo. Agora, tem assédio atrás dessa história toda, isso não há dúvida que tem. Agora,
a gente tem o heteroassédio porque a gente permite. Se a gente der o autoassédio, a gente permitir, você faz então o campo, a cama para o processo do heteroassédio. Faça higiene consciencial a respeito dessa situação. Professor, a loucura humana chegou agora ao ponto de impressoras em 3D fabricarem bases de rifles de plástico feitas em casa, como o pente que armazena as balas. Querem desenvolver o Wiki Weapon, que será feita toda de plástico e distribuída gratuitamente pela internet. Cada cidadão poderá fabricar sua própria arma em casa, sem o governo saber disso. Onde iremos chegar em termos de belicismo? Por que os Estados Unidos estão sempre envolvidos com armas e matança? Olha, os Estados Unidos estão sempre envolvidos com isso porque eles são dirigidos pelos judeus. E os judeus são a favor daquele princípio da lei de Italião, que vem do Código de Hammurabi, que é muito antigo. Então, o processo todo, a gente vê que isso é uma loucura. E eu tenho falado que a internet não é fácil, né? Então, o que é que eles vão criar? Isso aí, realmente, é uma das piores coisas que tem. Isso é igual ao negócio da gestante bomba. Agora, esse é dos Estados Unidos, quer dizer, o negócio é mais brabo ainda, né? Eles dividem é aquilo que eu chamo de vergonha na cara para sustentar a paz. O povo não tem. Querem ter apenas para guerrear, para brigar. Isso é uma loucura. No DAC, em Conclusion Taxologia, o senhor poderia explicar as expressões 12, 23, 32 e 50? 12. Evangelismo estadunidense. Olha, é isso que nós estamos falando. Eles lá falam demais em Deus, isso e aquilo, e matam um monte de gente. Tem um monte de agências bélicas espalhadas por diversos países, dezenas de países, os americanos têm. De modo que é tudo uma demagogia, um eufemismo, uma tapiação, uma hipocrisia total. E o evangelismo estadunidense é justamente isso. Olha só, coincidiu aqui essas duas perguntas aqui. Agora, 23. Inculcações compulsórias. É o que a igreja faz, é que todas as religiões fazem, é que às vezes alguns governos fazem, os políticos fazem. Eles ficam manipulando as pessoas através de inculcações compulsórias. Então, exigindo certas coisas, colocando aquele processo. Agora, uma das piores inculcações compulsórias que tem é a pena de morte de certos países, porque eles colocam, então, e faz o homicídio estatal, o homicídio do Estado. Isso é terrível. 32. Moral official, quer dizer, aqui no caso seria morrel oficial. Morrel, precisa da pessoa ver o que é isso com calma no dicionário. Quem não conhece, é bom ver. Você quer olhar, ver se você acha isso, o que é morrel. Morrel é M-O-H-E-L. Isso aqui é muito interessante a gente ver o que é, assim, a partir do dicionário, para a pessoa saber. Vamos ver se ele acha no dicionário o que quer dizer morrel. Eu já coloquei já para criar problema para o povo pensar. E tem também os 50. O 50 é virgo intacta. É aquela virgem, vamos dizer, que não teve nada. Ela é virgem mesmo para valer. Então, isso aqui é um problema. Essa relação, eu digo o seguinte, a partir do exposto, por exemplo, na ordem alfanumérica, 50 expressões compostas ou bivocabulários, qualificada pelas tolices trágicas e apologias principalmente das religiões, expressando condições a serem racionalmente evitadas, incluindo personalidades perigosas para não se perder tempo, energias e oportunidade evolutiva com tais posturas ou realidades atravancadoras da evolução consciencial. Agora, a Virgo intacta é aquela mulher virgem que já pariu. Eles dizem que a mãe de Jesus era virgem, quer dizer, a maior tolice que tem. A biologia não admite isso. Agora, hoje, você sabe, eu já conheci uma moça que ela foi virgem 3 vezes. Ela fazia plástica do processo do ímen. Essas coisas acontecem. E outra coisa, quando ela veio para eu fazer o ímen dela a 4ª vez, eu mandei ela passear. Entende? Já tinha feito 3 vezes. Cada namorado,
E outra coisa, eu perguntei para ela se ela ganhava dinheiro com a perda da virgindade. Ela falou assim, eu não ganho dinheiro, mas pelo menos eu arranjo os namorados de acordo, etc. Tal. É um negócio sério no caso dela. Agora, o morrel nós vamos deixar para a turma ver o que é, que eu não quero falar o que é, para a turma estudar o que é. Não está não, é? Então tá. Agora aqui, sobre o fenômeno da olorização, poderia comentar quando o cheiro é de remédios, seria um potencial assistência a fazer? Já tive esse fenômeno algumas vezes com cheiro de flor. Olha, a pessoa tem que ver o seguinte, em primeiro lugar, não é a qualidade do cheiro, se é perfume ou se é remédio. É examinar se o ambiente é positivo. Com isso, então, a pessoa vai ver a qualidade do ectoplasma que está sendo feito. A olorização é justamente isso. Agora, quase sempre tem aqueles companheiros e amparadores que ajudam a pessoa. Isso aí é muito importante na olorização. Agora, gente, eu queria aqui mostrar uma comunicação, que é um contato, que foi dirigida aqui uma carta para o professor César Cordioli, que é do nosso companheiro lá, o Flávio Amaral. Ele mandou a carta. Eu vou ler a carta toda para vocês terem uma ideia do que é. É uma boa comunicação isso aqui, é um bom fato, muito positivo. Olá, César. Estou muito feliz por ter recebido sua visita e saber da possibilidade de retomar um contato, trabalharmos juntos e buscar uma reconciliação. Será uma honra poder apresentar uma segunda edição do livro Editares, que é o livro dele, que a gente deu conta, porque tem uns processos doutrinários lá, no caso de princípios, né? Mas ele é interessante agora, é Editares que nós vamos publicar. E eu faço questão porque o livro tem muito valor, ele tem muita coisa boa. Não era parte dos meus planos imediatos, mas um dia voltaria a trabalhar nele. Dada essa possibilidade, não vejo motivo para adiar o trabalho. No momento, penso que desenvolver o trabalho editorial de maneira harmônica é mais importante do que propriamente o ato da publicação. Quero que editar esteja confortável para recusar a obra a qualquer momento, assim saberei estar submetendo o material de maneira não impositiva, sem expectativa desnecessária. Que publicar essa decisão futura, serena, quando boa para ambas as partes. Por favor, deixe Editares a dar a par dessas intenções e a vontade para entrar em contato. Agradeço ao professor Valdo essa oportunidade vislumbrada. Quero fazer jus à confiança depositada. Minha gratidão por todas as conquistas e realizações evolutivas junto a ele e a todos durante quase 15 anos não se reduziu em nada. Me alegra poder somar esforços sempre que nossa diferença não atrapalhe o trabalho sinérgico. Esteja à vontade para informar essas intenções a quem considerar necessário. As melhores energias, Flávio. Então, isso aqui é uma boa coisa, é uma boa notícia. Agora a turma vai começar a trabalhar, eles entram em contato com ele e vão ver quando é que a edição vai ficar pronta e editar e publicar. O livro é interessante sobre a Invex, muito sério. Ali é só mexer em alguma coisa são de forma, outras são de conteúdo. Mas a turma sabe, vamos ver como é que fica. Agora, parece que o nosso professor Marcelo, ele vai entrar no assunto, porque ele é muito bom, e ele pode ajudar aí o Flávio da questão. Eles entrosando, nós vamos ter uma ideia. O que você achou de Morrel? Nada? Vocês não têm aí, né? Tá bom. Morrel é das coisas do processo islâmico. Você sabe o que é Morrel? Não. Então eu vou deixar, eu não vou falar não, vou deixar o povo para poder estudar. Achou? Aquele que é responsável por efetuar a remoção do prepúcio é chamado de... Muito bem, mas tem que falar alto, senão ninguém vai escutar. Ela vai falar uma coisa de macho para vocês. Agora no microfone. Presta atenção. Aquele que é responsável por efetuar a remoção do prepúcio é chamado de Moel em hebraico. Pois é. Sabe como é que é? Os judeus... É que faz a circuncisão. Um monte, gente. Isso aí é circuncisão.
Então é o circuncisor que é o morrel. Vamos entender isso, morrel. Ele é o circuncisor, é o especialista em remover isso. E vocês sabem que a circuncisão tira a sensibilidade da glande do homem. Então ele fica meio, até um certo ponto, impotente. Por isso que eles quiseram me vender aquele livro lá em New York, que é o Tratado Geral da Sexualidade Judaica. Então, eu comprei o livro, custava naquela ocasião, parece que era $12 por aí. E você abria, todas as páginas eram em branco. É um livro encadernado, dessa grossura, e todas as páginas em branco. Agora, tinha o título, né? Tratado da Sexualidade Judaica. Tudo em branco. Agora, o melhor da história, quem fez o livro para vender era judeu. Ganhou muito dinheiro. Isso é lá em New York. Eu perguntei para a dona da livraria, ela me falou, vende demais esse livro aí. Agora, uma outra tapiação. Falei assim, podia ser mais barato, né? A gente está comprando só papel à toa, não tem nada. Parece que na ocasião era 12, depois passou para 18, eles aumentaram o preço dele. Mas olha, vocês entenderam, né? O morrel. E o nosso amigo está perguntando, eu não queria falar para ver se vocês liam assim do jeito que foi, para ver como é que é. É um processo mesmo aí que não é fácil. Agora, vocês sabem, tem um judeu, meu amigo, lá um psiquiatra, que é o Trachtenberg, ele escreveu um negócio acabando com esse problema, né? Entre os judeus mesmo, um livro dele, tem livro português, nós temos um livro lá embaixo. Mas agora, coitado, muita gente foi em cima dele. Sabe, porque isso é a tradição dos judeus, né? Eles começaram com esse negócio, que é uma loucura. Porque a sensibilidade, o negócio do prepúcio, é para cobrir a cabeça do pênis, que é a glande. Então, a hora que deixa exposto, aquilo fica sem proteção. A sensibilidade da glande, o homem perde o processo da libido. Isso é inevitável. Agora, eles arranjaram a desculpa que isso é para evitar câncer. Que câncer que nada, isso não dá nada. A pessoa que se lava, que tem, não tem câncer de nada disso aí. Conversa fiada. Então, veja, tudo é um processo religioso errado. Agora, o morrel é que é o tal. Então, não esqueçam disso. É M-O-H-E-L. Tá certo? Morrel. Que é o cara que corta o prepúcio. Quase morreu. Ele já estava quase mostrando essa realidade. Agora, eu entrego a professora Ivelise a vocês. Ivelise, tudo bom? Dica. Hein? Aqui na patologia, a quarta linha, a banalização dos autotrafores. Podia dar uma geral, por favor? Bem, na verdade, assim, a gente entra no processo, se a gente for pensar assim, de antagonismo com a gente, ou de autodepreciação, ou qualquer coisa nesse sentido, quando a gente não acredita no próprio valor que a gente tem. Então, a ideia aqui de banalizar os autotrafores é que a gente sempre vai ter, se a gente já consegue perceber, essa condição já está, digamos, do ponto de vista consciente que eu tenho um conflito, eu já estou melhor do que inconsciente, que seria as neuroses. Então, eu já tenho condições de, pelo menos, estar trabalhando isso de uma forma mais positiva. Então, quando a gente banaliza os trafores que a gente tem, aí começa a dar mais essa questão aí da autodepreciação, da inaceitação pessoal, de uma série de coisas que são conflitos, né? Mecanismo autoconflitivo. Sinergismologia, o primeiro sinergismo patológico, conflituosidade endógena, conflituosidade exógena. A conflituosidade aqui que eu quis colocar, endógena seria, de fato, o autoconflito, né? Essa condição. E a exógena pode ter dois sentidos. Pode ser dentro daquela que a pessoa que não tem paz íntima, é difícil ela ter uma convivência muito pacífica com as demais pessoas. Ela já está em pé de guerra com ela, às vezes fica difícil a gente manter essa condição de serenidade com o outro. E também aquela condição da pessoa que recebe do meio externo situações que geram nela conflito. Exógena também nesse sentido, de fora que entra para dentro. Porque, se a gente for pensar, a maioria dos nossos autoconflitos, eles vêm da nossa dificuldade de lidar com o meio. Então, assim, a grosso modo, seria assim, a pessoa, para ter autoconflito, ela precisa de pelo menos 2 elementos, senão não teria conflito. Então, ela, quando se depara com o meio, ela começa a entrar no processo de autoconflito. Então, surge desse processo da depuração,
autopatia para empatia, ou do egoísmo para o altruísmo, que é a vida em sociedade, não é isso? Então, dentro dessa condição, a gente cria uma imagem, uma autoimagem, que é a nossa principal fonte de autoconflito, tal dessa bendita dessa imagem idealizada, dentro do contexto social, né, do que é viver em comunidade. E o que acontece? Essa autoimagem, ela é formada a partir do teu nível de eficiência, que dá o teu nível de autossegurança. Mas, por saber a minha eficiência, normalmente eu me baseio por critérios que estão dispersos na sociedade, no meio. Então, quer dizer que essa autoimagem, ela é movível de algum nível, né? Ela é meio que instável em função da sociedade que eu estou. Então, tem coisas que algumas sociedades dizem que é positiva, e se eu tenho, eu fico satisfeito. E se ela diz que é negativo e eu tenho, eu vou ficar muito insatisfeito. Então, é essa a ideia. Então, às vezes, o meio, ela nos causa esse autoconflito, porque ela dita algumas regras, entre aspas, que não estão de acordo com aquilo que eu sinto. Então, é essa a ideia desse primeiro sinergismo. Tá, obrigado, hein? Em Crescendologia, página 34, segunda linha. Por favor, aborde a opção pelo crescendo conflito íntimo, recolhimento íntimo, serenidade íntima. Antes de 2008, eu vivi em guerra íntima. Hoje sei que certos traços paragenéticos me auxiliam e também podem me prejudicar. Em que ano você começou a praticar a interassistencialidade cosmoética teática? Qual é a última pergunta? Como? Em que ano? Quando é que você começou? Então, foi a partir do momento em que eu percebi que eu podia ser útil de Foi alguma no forma. século passado. Fala para ele, já faz muito tempo. Olha, bem, não deixa de ser no século passado, tá certo, século XX, você está correto nisso, Sazão. Foi quando eu comecei a dar, na verdade, aula de conscienciologia. Esse foi, para mim, o pulo do gato. Foi no século passado. Foi no século passado, faz anos. Agora aqui, a verbetógrafa. Enfatologia, página 33, quarta linha, de baixo para cima. Poderia aprofundar e exemplificar a manutenção da zona de conforto patológica? Então, é até engraçado, tem até um estado que diz assim, que é melhor a gente sofrer por aquilo que a gente já conhece do que se jogar no novo, né? Então, a ideia é que a gente cria alguns mecanismos para não sair daquilo que a gente já conhece. Então, por incrível que pareça, parece ser mais fácil a gente sofrer do que a gente se aventurar em alguma coisa que você desconhece totalmente, né? Que é a tal da neofobia. Então, a zona de conforto patológica é isso, é quando a gente se acostuma a conviver de uma forma negativa, ruim, triste com a gente mesmo e fica nessa condição mesmo. Se coloca na posição de auto-vitimização e não sai disso. É uma zona de conforto. E até porque é legal também, os outros têm pena da gente, também não cobram muito, a gente não precisa se esforçar muito, quer dizer, é um mecanismo de funcionamento bem paralisante, né, do ponto de vista evolutivo. Professor, como posso fazer essa técnica da mega-análise? Gostaria de entender mais e aplicá-la. Olha, a primeira coisa, o meu amigo aí, ele é de Itu. O dia que você aparecer aqui, você vai conversar seriamente com o João Paulo, que é especialista, que eu coloquei o João Paulo como especialista. Ele é uma criação, é um monstro que eu criei. Agora, o que é que se passa? O que você faz para fazer a mega-análise? Em primeiro lugar, você vai ler o verbete inteiro e anotar tudo que chama atenção como ponto alto, entende? Ponto que sobressai, que seja chamativo, que mostra a excelência da ideia, da teoria, da tese, do argumento que está sendo defendido. E você, então, vai assinalando tudo que você vê. No fim, você vai escolher, desses que você assinalou, 20 itens, uma palavra, cada um, são 20 palavras, 20 vocábulos daquele texto. E você, então, faz ressaltar aquilo. Depois você faz uma relação, e seria bom a turma ver como é que o João Paulo e eu sempre fizemos. O negócio é bem feito para não haver confusão. E tem gente que já está usando isso, olha bem como é que é. Olha, eu não sei, ali não tem jeito de aumentar, só pode ficar assim. Mas olha, as iniciais são feitas, vamos dizer assim, chamando atenção, grifadas, entendeu? Aí, então, assim, isso, olha bem como é que é. Agora, veja, o que é que se passa com isso? Lá pelas tantas, nós deixamos, a Ana Rocha, por exemplo,
está fazendo a relação disso. E nós estamos vendo, então, quais são os pontos mais altos da enciclopédia através disso. Todo dia eu pego isso aqui e coloco numa pilha que nós já temos. E a Ana Rocha já tirou disso aqui para ver o que é que bate mais. E o que é importante. Ela tira depois os que se repetem e a gente tem uma ideia do processo. Com isso, nós temos o suprassumo da ideia que nós usamos no universo da conscienciologia. Agora, veja, esse de hoje, por exemplo, tem aqui algumas expressões que raramente você vai encontrar. Por exemplo, autodesaprovação. Isso não é todo dia que você vai achar. Estuda um negócio para pensar. Autoconflitologia. Por exemplo, o que você falou é autoconflito. Agora aqui, o que ele destacou é a ciência que estuda o autoconflito. Agora, tem aqui sempre alguns. Outra aqui que é muito mais raro. Autocentramento. Isso é muito sério. Agora, autoimperturbabilidade já é do memorando, que já está no seu trabalho que você fez. Agora, o melhor da história, a hora que a gente faz isso, a pessoa que redigiu, ela não percebeu que ela escreveu isso tudo. Você está entendendo como é que é? Agora, é muito interessante isso. Nós já temos lá um monte assim, ó, de mega-análise. Agora, ela fez uma listagem, que eu também tenho uma listagem grande do assunto. Com o tempo, eu quero estudar isso com mais calma, para ajudar o povo. E é Valdo. feita uma votação disso, professor Hein? Valdo? Por exemplo, vai juntar todas essas palavras. Vai aparecer, por exemplo, o centramento mais 20 vezes, mas tem umas palavras que vão aparecer muito mais vezes. Não, todas aquelas que são, a pessoa já sabe, é só olhar. Eu tenho material lá, é só olhar. Entendeu? A tabulação. Para saber a Agora, o ordem problema que eu aparece quero não é mais. isso, não. Eu quero é ver o top, sem repetição, daquilo que seja o essencial, o suprassumo disso. Agora, nós já temos muita coisa disso. Todo dia é 20, 22 que se faz. Eu comecei a fazer, depois eu passei para o João Paulo. Hoje é só ele que faz. Eu só acerto uma ou outra palavra, uma coisa que tem, só se falta. Entendeu? Aí a gente acrescenta. Mas o mais é tudo assim. E outra coisa, está tudo como se estivesse impresso. Todo mundo entende o que é. Agora, dá trabalho, mas para aí não dá mais, que fica fácil. Com o passar do tempo, você tem muito mais ideia. A cosvisão, ela vem, ela ressalta a sua vista assim, ó, você vê direitinho. Professor Valdo. Agora, o caso é que a pessoa ideal para entender isso teria que vir aqui conversar com a gente, conversar com o João Paulo, ver como é que é. Ele pode trazer um verbete dele, ou um texto dele, para a gente mostrar a mega análise do texto. Qualquer texto você pode fazer isso. Aqui em cima. Sim. Duas perguntas, professor. O primeiro é com relação ao memorando. Eu já ia perguntar, mas acho que ainda não perguntei. Por que o senhor não numerou, não colocou números naqueles itens do memorando? Talvez seja uma sugestão. Porque está na ordem alfabética. E outra coisa, ele tem relação com aqueles 20 mega lá. Entendeu? Então, ali ó, tem 6 deles que se repetem lá dentro. Uhum. Então, eu não quis mexer com uma coisa e outra para a pessoa pensar. Porque isso aí são listagens nossas desses ou tópicos mais importantes da mega-análise. Isso aí é mega-análise do processo nosso, da conscienciologia. São os itens mais relevantes. Agora, esses aí são os mais sérios, atualmente para nós. E os dois mais sérios ali é autotransafetividade e autoimperturbabilidade. Que é o penúltimo. Agora, o outro que o povo está implicado é a autotacritmologia. Né? Sim. Então, você pode se virar. Doutora te vira. Não é isso? Mais uma outra pergunta. Essa carta que o senhor leu, eu não peguei bem. É uma carta do Flávio Amaral, é isso? É, a carta do Flávio Amaral, que ele está de acordo de fazer uma segunda edição com a revisão do livro. O livro dele toda. tem valor. Sim. E a Editares vai editar uma segunda edição revisada. Tá. E ele vai, então, Entende? voltar para participar Porque isso aí do processo. trouxe muita incompreensão entre os investidores, o povo todo. Então, agora nós estamos fazendo uma reconciliação, a pacificação disso. E como é Nós já somos poucos. Se o povo começar a ter desavença entre eles, onde nós vamos estar? Daqui a pouco não tem ninguém aqui. Eu vou trazer só eu e a gatinha na abertura.
De modo que eu preciso fazer essas reconciliações. Eu estou de pleno acordo. O livro tem valor. É só fazer umas revisões que tem lá. Nós vamos fazer uma segunda edição boa, junto com ele, e tudo em paz. Vamos ver. Vai ser É bom, uma então, boa. para ele retomar o O processo. César foi lá, que o César é muito amigo dele, muitos anos. Sabe como é que é? Desde lá de Floripa. Entendi. De modo que é uma boa notícia isso. Eu gostei muito. Ok. Agora aqui, ó, tem outra pergunta aqui. No verbete do DAC em taxologia, os itens 1, 3 e 16. 1. Agnóstico enrustido. É aquela pessoa que é agnóstica, mas que não entra no assunto. Então fica na beirada dos assuntos todos e não fala o que é que tem, ela não se posiciona, ela não vê nada. Dentro da religião está cheio de gente assim. Agora outro, o 3, ateus religiosos. Isso aí o povo já falou, hoje tem até livro falando sobre esse negócio dos ateus religiosos. Então é aquele cara que vai todo dia, faz aquela, come a hóstia, milhões de coisas, e por fora ele manda matar os outros. Está cheio de gente assim em São Paulo. Esse povo do Datena, tem um monte deles, tem religiosos no meio. Agora o 16, gangues religiosas. Isso aí o povo conhece. Por exemplo, aquelas gangues, hoje já tem até gangues judaicas, aqueles que a polícia dá em cima dos caras com cabelinho redondo, lá, cheio de cachinho, no chão, apareceu na televisão tudo, eles fazendo protesto. Essas gangues dos outros que colocam fogo no corpo, né? Aqueles monges, tudo é gangue religiosa. E outra coisa, tem as gangues brabas aí, às vezes, sérias, que é o problema, por exemplo, das gangues no Iraque, no Afeganistão. Estão matando uns aos outros lá, aquilo tudo são religiosos matando uns aos outros. Como é que fica? Professor, Né? eu desconfio que o pessoal fala, Deus é fiel, né? Tem vários adesivos assim. Eu desconfio que isso é um código de traficantes, por exemplo. No Rio, acho que essa coisa, Deus é fiel, eu acho que Deus é lá alguma linguagem deles. Não, eles têm um negócio underground, que chama isso, escondidinho, eles já têm, sim. Agora, gente, hoje eu queria falar para vocês que tem uma pessoa que tem nos ajudado muito, que trabalha muito conosco e que está completando os seus 17 anos hoje. E, então, eu queria mostrar para vocês. Agora, parece que ela, me falaram que ela estava num setor, mas ela está no outro setor. Mas é a Alzira que está completando. Falaram aqui, setor B, eles não viram que é setor A. Eu olhei aqui, não estou vendo você, aí que eu vi que está aqui. Então foi isso. Então eles já examinaram isso há várias horas, só agora que trouxeram. Mas, 17 anos dela, que já fez mais de 50, é isso? Não, mas eu ia falar isso não. Que você fez mais de 50 com 5 cobaias, não é isso? Cobaia mora, ela é a máxima, a maior. Né? Gente, então, eu entrego de novo aí a nossa professora Ibelice. Aqui a Rosa no B, na fatologia, de baixo para cima, na quarta linha, eu sei que você já falou sobre esse assunto, mas vou fazer uma pergunta para você em cima. A manutenção da zona de conforto patológica. O que se você que já vem pesquisando sobre isso, pergunto o seguinte, essa causa, digamos assim, maior, pode estar em várias vidas anteriores, né? Então, fala um pouquinho sobre isso. A gente estava explicando assim, que a zona de conforto é quando a gente já opta por continuar naquela condição que nos deixa triste, insatisfeito, mas ao invés de tentar descobrir uma outra forma de funcionamento, né? Então, no fundo é uma acomodação, ainda que seja no ruim, né? Escolher entre o ruim, o péssimo, o horrível, a consciência fica naquela condição ao invés de buscar alguma saída ou algum comportamento novo, porque vai exigir dela abrir mão, entre aspas, de um determinado controle que ela já tem da personalidade dela. Então, a pessoa tem que abrir mão do controle e dizer assim, não, eu funciono assim, agora eu vou me soltar, não quero mais funcionar assim, para eu descobrir, né? Eu tenho que largar um galho para pegar o outro, né? Para daí ela ver como é que ela vai funcionar dentro de um outro contexto. Então, assim, pelo que eu tenho visto, nessa condição de
de zona de conforto, e nos cursos que a gente faz, que a gente participa com os colegas, é que a maior dificuldade que as pessoas têm é de tentar mudar a forma como elas já conhecem a vida. É desformatar. Desformatar. Dá um medo danado, né? Chega a dar um pânico na pessoa, de ela pensar que ela vai ter que funcionar de forma diferente, e parece que o fato dela funcionar diferente, ela vai ter que abrir mão também dos trafores dela. Algumas coisas com as quais ela se identifica, né? Alguns traços de personalidade que ela se identifica. Então, dá a impressão que a pessoa vai ser, sei lá, eu vou deixar de ser hoje a Evelise e vou ser, sei lá, uma consciência totalmente desconhecida de mim mesmo amanhã. Isso não é verdade, mas o primeiro fato, o primeiro medo que a pessoa tem é isso, é de se perder de si mesmo. A consciência segura, como se estivesse segura no pau da barraca. É para não se perder. Ela acha que vai se perder de algum jeito, ela acha que vai se perder. Então, não quero entrar numa condição que eu tenho que começar do zero, a tal da autopesquisa, descobrir as coisas que eu já tenho. Esse jeito meu de funcionar já é assim, veja, já estou acostumada com ele, de qualquer jeito eu já sei do que eu dou conta, do que eu não dou conta. Já uso algumas dessas dificuldades, né, como mecanismo para não precisar sair do lugar, né, o que é muito cômodo também, de certa forma. Então, a pessoa se acostuma a viver mal consigo mesmo. É aquela história daqueles relacionamentos que a gente conhece, que a pessoa vive 50 anos um péssimo casamento. Mas ela continua 50 anos no péssimo casamento. Você viu aquele verbete que eu fiz, a desorganização cognitiva? Não, não vi. Que tem, na verdade, a essência seria desmatrizar essa essência dessa conflituosidade, né? E zerar para construir um novo construto ali em cima. Mas a dificuldade é essa questão do desapego da consciência. Ela tem apego a algo patológico que ela se firmou, talvez até por séculos, né? Foi útil para ela até agora. Sobreviver foi útil, só que agora está na crônica, ela precisa mudar. Aí eu penso assim, que uma das coisas mais difíceis para a gente fazer a mudança é a questão da autopercepção mesmo. A pessoa fica, entre aspas, viciada na autoimagem dela. Círculo vicioso. Naquilo. Então, ela funciona através de hábito. E o problema do hábito é que a gente não pensa para fazer, você faz automaticamente, é um mecanismo reativo. Então, a pessoa fica reativa ao invés de ficar mais naquela condição de planejar como que ela vai fazer, o que ela vai fazer para abrir mão dessa condição do controle. Eu estou trabalhando em mim, o meu caso é a teimosia e o orgulho, vaidade. Então, estou vendo. Agora, eu queria ver também com você, essa também do sinergismo, o sinergismo nosográfico, fissuras conscienciais, psicose. Que eu queria te perguntar o seguinte, pelo seu estudo, você vê probabilidade de uma fissura, se ela não for trabalhada, ela cair numa psicose? Total, absolutamente. Essa é a ideia, né? Quando a gente colocou aqui. Uma coisa, você tem uma dificuldade. Digamos assim, eu tenho uma condição de timidez, né? Sei lá, vamos pensar assim. Aí a pessoa chega uma hora, ela não trabalha isso, ela vai entrando no processo daquela timidez patológica, a pessoa passa literalmente mal, ela tem que ser internada. Não sei se já conheceram alguém assim, mas a pessoa treme, ela passa mal, tem taquicardia, sudorese, é quase um ataque de pânico se ela tiver que falar, ou tiver que se expor, ou tiver que fazer alguma coisa nesse sentido. A partir de um determinado momento, ela fica refém daquilo. Já virou psicose. Ela já não consegue, ela não é mais livre daquilo, ela não está no comando de coisa nenhuma. Ela entrou na psicose. Dominada. Vai precisar, com certeza, de um acompanhamento médico e psicológico, às vezes, para sair daquela condição em que ela se colocou. Então, começa, às vezes, com um incômodo e depois se torna realmente um grande problema, se ela não começar a ficar atenta para essa condição. Então, se nós formos analisar, assim, talvez a maioria das psicoses, né, por exemplo, como a gente vem com várias fissuras, a causa primária pode estar também muito em outras vidas, e chega aqui, a consciência não trabalha, ela deixa extrapolar, né? E ela sedimenta aquilo, né? Ela deixa aquilo como uma forma mais densa, e a partir disso ela tem um problema maior. É a mesma coisa, você tem uma dor no dedo. Se você não tratar aquele negócio lá, por exemplo, o sapato está apertado, daqui a pouco você vai ter uma joanete. A joanete você vai ter que tirar cirurgicamente, não é fato? No começo aquilo não incomodava tanto. É a mesma coisa quando a gente tem um problema emocional. Se você não dá atenção àquilo, não buscar compreender e sair daquela condição, você com certeza vai precisar de alguém que faça isso para você depois, lá na frente, né? Essa era a lógica. Muito obrigada. O seu verbete é bem assim reflexivo.
Muito, a vantagem muito de estudar bom. autoconflito é É. que você pode, em qualquer lugar você vai achar isso. É uma beleza, é uma coisa fácil. Assim. É. E o que me chamava a atenção é que uma vez eu assisti uma tertúlia do professor Waldo, ele colocou que ele não sentia isso. Assim, aquilo, eu fiquei pasma com aquilo. Eu falei, como é que esse homem não sente isso? Eu ficava pensando, assim, como é que ele não passa por isso? Eu vou pesquisar mais, eu vou tentar entender melhor por que a gente tem desconforto com a gente. Assim, né? Aí que começou a história do tal do autoconflito. Veja. Lá naquela outra sala, lá verde ainda. Assim, salão você verde. falava, eu não sinto isso. Eu falei, como é que não sente? Será que não é vivo? Como é que é isso? Eu não conseguia imaginar no meu mundo que isso podia ser possível, né? Eu falei, não, agora eu vou começar a estudar esse negócio, uma hora eu vou descobrir, né? Não é possível. Obrigada. Beleza. Aqui na parapatologia, página 33, na segunda linha, você coloca os autobloqueios parapercepciológicos. Você pode comentar em relação ao autoconflito? O problema do autoconflito, ele é uma distorção cognitiva. A gente já se percebe de forma diferente, porque a gente faz aquilo que foi até o Alino que perguntou, a questão da banalização dos autotrafores. Então, a gente já tem, entre aspas, como se fosse um pano de fundo, uma má vontade para ver as nossas próprias coisas. Ou algum sentimento de dignidade, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a nossa percepção ela já é contaminada. É como se dissesse assim, eu sou assim, eu funciono assim. Mas se você não começar a se ver de forma diferente, você nunca vai sair dessa condição, é óbvio, né? Então, é um mecanismo também de vicioso. Mas em relação às parapercepções? Então, porque a parapercepção é isso. Veja, toda e qualquer percepção, ela depende do observador. Se o observador já é viciado, ele vai ter uma percepção diminuída, ou seja, ela vai ter o limite daquilo que ele permite ver. Então, você começa a vestir uma carapuça em você. Não, funciona assim, tudo que está fora disso, eu não percebo. Tudo que está fora do limite que eu estabeleci, eu não percebo. Então, a realidade, nesse caso, vai ter o tamanho, né, a distância entre as suas duas orelhas. É só aquilo que você consegue perceber. Tem jeito. Tá. Na página 34, na sindromologia, você fala da síndrome da dispersão consciencial. Qual foi a relação que você fez dessa síndrome com o autoconflito? Como? O autoconflito. O autoconflito com o quê? Eu não escutei a primeira parte. Síndrome da dispersão consciencial. Ah, sim. Na página 34. Na verdade, porque a síndrome da dispersão consciencial, a pessoa ela não utiliza os trafores dela a favor dela mesma. Ela tem uma dispersão de energia, uma dispersão de atividade, normalmente vai levar ela ao incompletismo. E durante esse percurso, a gente tem, às vezes não precisa chegar ao final da vida para a gente perceber que a gente não está fazendo alguma coisa pela gente, né? A gente tem uma sensação de melancolia, um certo mal-estar, um certo desconforto, que já nos indica que a gente tem alguma coisa que não está certo dentro de você. Por isso que eu digo assim, o autoconflito, ele é neutro, se a gente for pensar nesse aspecto, porque ele é ruim. Mas tem essa condição de que ele é, como sintoma, altamente educativo e profilático para que a gente chegue numa condição ainda pior, entende? Então, a síndrome da dispersão consciencial, ela tem muito a ver com esse quadro, sim. A pessoa ela é dispersiva, ela é autonegligente. E a autonegligência é também um mecanismo de autoconflito. A pessoa não pode estar satisfeita com ela se ela não rende aquilo que ela pode ter. Em algum nível, ela tem esse incômodo íntimo. Só mais uma aqui. Na página 35, na conviviologia, você fala uma parte aí, na última linha, você fala assim, bem no começo da última linha do conviviologia. Que são as premissas para a evolução consciencial. Não ficou claro para mim quais são essas premissas que você está querendo se referir aqui. A autorreflexologia? Na conviviologia, página 35, depois da taxologia. Que estou com... A terceira linha, premissas para a evolução consciencial. Você vem falando alguma coisa antes, depois você fala que são premissas. Eu só não entendi quais são elas. Você se refere a quem? A convivência sadia? Tá, Okay. Na conviviologia. Isso, né? O que você gostaria de saber especificamente dessa questão? Quais são as premissas que você se refere? Quais são as premissas que você se refere aqui? Para isso, a questão assim, na verdade, o autoconflito e a autoignorância. Elas sempre andam junto. A gente tem conflito porque a gente não aceita, a gente não conhece e não aceita os seus próprios limites, né? Ou as suas potencialidades. Então, a pessoa ela vagueia entre essa condição da ignorância, a autoignorância vai gerar nela a questão do autoconflito. E o problema dessa condição aqui é que a autoconvivência dela, ela é ruim, ela é negativa. E isso gera
com que ela tenha uma convivência com as outras pessoas também deficiente. A pessoa não consegue perceber. Veja, se a pessoa está tão focada nela, está sentindo desconforto, é difícil você ver o desconforto dos outros à sua volta. É difícil você pensar no outro, é difícil você ter empatia com as outras pessoas. Embora, depois que você saia do conflito, você tem muito mais arcabouço, um acervo muito maior de emoções para fazer empatia com o outro. Isso é um paradoxo. Porque é muito mais fácil para você se colocar na posição do outro. Você já passou por aquilo tudo, aquele inferno todo você já conhece. É mais fácil de você tratar. Mas, no primeiro momento, quando a pessoa está em autoconflito, na crise, né, propriamente do autoconflito, é muito difícil ela ter percepção de qualquer coisa que seja à volta dela. É muito limitada a percepção dela. Obrigada. E Belice, Alô? aqui na voluntariologia, página 34, poderia ampliar o item a condição de consincobaia no voluntariado conscienciológico? E outra pergunta, a da binomiologia, o binômio autoconflito-autoconsciencioterapia. Então, essa condição da consincobaia é o seguinte: se a gente está falando que o autoconflito ele nasce da autoignorância da pessoa, às vezes, se ela não se percebe, pode ter certeza que os outros percebem. Então, é mais inteligente você se colocar na vitrine para que as pessoas olhem você e elas te digam o que você tem. Isso te ajuda a formar um quadro, ou ter uma noção mais fidedigna, mais certa, do que como você é como pessoa. Então, a consincobaia, o objetivo, eu acho que é justamente isso, tá? Que é a nossa especialista, né, Alzira, é nessa condição. Se a pessoa tem problema de autopercepção, ela não percebe a si mesma com muita facilidade, porque ela está em um movimento íntimo desconfortável, os outros percebem e dizem para ela, ó, você é assim. Às vezes ela nem acredita, mas eu sou assim, não, tal. Até quando é talento, não tenho isso, não tenho isso, e assim vai. E essa condição aqui, que você colocou a segunda da autoconsciencioterapia, é o seguinte: se a pessoa começa a aprender a fazer a autopesquisa e ela pega gosto por isso, ela começa a passar e a identificar as fases mesmo da autoconsciencioterapia, né? O autodiagnóstico, a questão de fazer a busca, depois fazer um diagnóstico, depois fazer traçar técnicas, dar uma terapêutica para ela que ela tenha superação. Então, ela fica mais eficiente na solução ou na superação do conflito. Então, eu já sei o que eu tenho, eu vou traçar uma técnica dentro do meu mecanismo, né, que seja adequada ao meu mecanismo de funcionamento, para que eu atinja um objetivo, que é a superação daquela dificuldade que eu tinha antes. Então, se a pessoa faz bastante autoconsciencioterapia, a tendência dela é ter praticamente acabado com essa questão do conflito. Ou, pelo menos, os de maior intensidade, maior duração, ela já começa a eliminar. Por isso, coloca na culturologia, página 35, último item, a implantação da cultura da autoconsciencioterapia permanente. Exatamente. Então, a ideia é justamente isso, é a consciência utilizar cada dificuldade que ela tem já para fazer o processo de autoconsciencioterapia. No começo, a autopesquisa é uma coisa engraçada, porque ela meio que incomoda a gente, né? Porque você tem que buscar um monte de coisas, ela dá um trabalho danado. Depois de um determinado tempo, você começa a desenvolver uma afinidade, uma facilidade para fazer esse mecanismo. Então, aí você para de sofrer e descobrir que você tem defeito também, entendeu? É muito interessante isso. Então, a autoconsciencioterapia, ela passa a ser permanente. Cada vez que eu tenho um desconforto, eu anoto de que foi, de que maneira foi, quando é que apareceu, que intensidade foi, se me atrapalhou ou não, que é aquela questão lá da taxologia que a gente colocou no final. Eu analiso tudo isso, e aí, a partir disso, eu já vou traçando técnicas para mim. Ó, essa condição eu tenho que resolver assim, vou resolver de outro jeito, eu vou fazer determinada técnica. Aqui na Conscienciologia, a gente tem N técnicas na enciclopédia, então tem milhares. Cada uma mais adequada para a sua realidade, e eu faço. Então, a partir disso, você já está permanentemente em autoconsciencioterapia. Você é um evoluciente permanente. Muito obrigada. Sr. Valdo. Aqui no DIAC, na página 29, o senhor pode comentar o item analiticologia? Página 29. Analiticologia. Foi mostrada a quantidade que ressalta mais no âmbito do significado da expressão bivocabular. Isso não quer dizer que todos os outros tipos de manifestações da mesma péssima qualidade devam ser descartados. O melhor é analisar detidamente a abordagem do universo de cada caso. Vamos evitar ao máximo um mega tolicionário humano. Você sabe, eu estou falando aqui nas expressões bivocabulárias, que tem 2 vocábulos, 2 palavras.
E eu estou mostrando que a qualidade ressalta mais aqui no significado da expressão dupla. Mas isso não quer dizer, a pessoa tem que ver. É do jeito que eu falei, ó. Chamou atenção o negócio de eu ter escrito Morrel oficial. Entendeu? A pessoa logo quer saber o que é isso, que muitos não sabem. Então, isso aí é importante, chamar atenção com os dois vocábulos. E aqui tudo diz respeito a processo de fanatismo religioso. Pode olhar que você vai ver. São 50 itens. Agora, ó, tem muito mais do que isso. Eu selecionei aqueles que são mais óbvios, para a gente ver o que é que a gente faz com isso. Então, isso mostra o efeito que você pode usar em matéria de palavras. Juntar duas palavras. Sobre 3 palavras, eu já escrevi, tem até um manual, né? Manual do trivocabular, lá, dos megapensenses. Agora, esse aqui, não estou falando de 2 palavras só. Como isso é importante. Agora, aqui tem expressões que a pessoa tem que pensar bem. Uma delas, por exemplo, é a ouvinte, idolatrias bovinas. Quer dizer, a pessoa que adora a vaca, tem paciência, tem alguma coisa errada nisso, não tem não? É demais, né? Isso não é só estultice ou imbecilidade, não, tem alguma coisa a mais nisso. Agora veja, eles colocam a vaca, ela vem no meio da rua, começa a fazer aquela assinatura pensênica, que parece um bolo de aniversário enorme, e ela joga isso tudo na rua, e ninguém pode chegar perto. Lá na Índia tem isso até hoje. Quer dizer, como é que é? A idolatria bovina. Eu já estou mostrando isso por causa da vaca, né? Mas veja, quem é que é mais bovino? São as pessoas que fazem isso. Então, isso tudo a gente teria que começar a estudar aqui. Aqui tem uma porção de o item 39 é bem interessante também, né? 39, é o profeta analfabeto. É o que tem mais, né, por aí afora. É muito anarfa, que não entende nada da coisa e começa a fazer uma peroração como se fosse o salvador do cosmos. Então, isso tudo é uma coisa para se pensar. Entende? Agora, o que é engraçado nisso aqui, viu, Alba, é a gente ver uma coisa. Eu estou falando de uma forma de vir do fundo. Eu estou ressaltando a forma, para a pessoa ver como é que é o conteúdo. Entendeu como é que é? É uma abordagem direta ao processo. Evelise, a Rosa ainda, né? Na parafatologia, tem a resposta até que eu havia perguntado, né? As fissuras conscienciais de origem paragenética, né? Mas eu não queria perguntar sobre isso. Você terminou a fatologia falando em autodesperticidade. Aí, por exemplo, você colocando a autodesperticidade como megafoco, foi isso que você fez, né? Para poder superar todos os conflitos, né? Embora que não seja autodesperticidade total, mas visando que você possa alcançar, não é isso? Na verdade, assim, eu penso que a autodesperticidade é a partir do momento em que você já não, digamos, não é mais refém desse problema de conflito, né? Você já atua, claro que em algum nível as pessoas têm, mas é uma coisa, a irritação, se a gente for pensar, é algum certo nível de autoconflito, né? Eu até coloquei aqui como irritação, uma coisa momentânea. Agora, é claro, se o negócio agravar, aí já muda de figura. Mas, assim, a autodesperticidade, ela é um objetivo e é o mais próximo que a gente pode ter agora, dentro do nosso nível, como pré-serões, não é? Então, o megafoco, né? É o nosso Esse megafoco, é superar, sair da condição de conflito e a gente pode chegar aí, segundo se conta, em 3 anos a gente pode chegar nessa condição onde a gente já não tem mais esse nível de entropia pensênica que gera o conflito, o autoconflito. Então, esse é a nossa meta. E o interessante é que a gente só não chega nela porque a gente coloca para a gente mesmo que isso não é para você. Também não deixa de ser uma falta de negligência. Né? Então, colocando como mega meta, mega foto, autodesperticidade, e a ferramenta que você utilizou aqui na frase enfática foi a interassistência. Na verdade, a consciência, né, que está em conflito, ela não se assiste. Ela pode até assistir o outro, mas se ela não se assiste, não há
Interassistência, né? O interessante a gente pensar assim, é por isso que a gente colocou a questão da consciência cobaia como uma técnica inteligente, porque a partir do momento que você ajuda, a gente sempre coloca que o assistente antes de tudo, o primeiro assistido, né? Quem vai assistir. Então, a consciência, ao invés de ela ficar brigando com ela mesma, se ficar só em si mesmada, em si, né, aquela condição da pessoa só pensar nela, que é justamente fomentar o egocentrismo, se ela sair dela, tudo facilita. Ela está na metade do caminho. Aí essa interação com as outras pessoas ajuda a pessoa a se perceber melhor, a verificar seus limites e suas potencialidades melhor, traz para ela mais acalmia, mais autoconhecimento. Então, assim, não tem outra saída para você resolver o autoconflito a não ser através da interassistência. É onde a gente recupera, digamos assim, essa boa vontade que a gente perdeu na hora de fazer a análise da gente mesmo. Então, aí a interassistência pode ser, a TENEPS é uma excelente técnica, até coloquei na parte da tecnologia, colocar a TENEPS, essa condição da docência conscienciológica, uma série de outras coisas que você pode estar fazendo em prol dos outros, que, na verdade, quem é mais auxiliado é você mesmo, porque você se percebe melhor, e as coisas começam a se desdramatizar. Eu acho que a gente dramatiza demais. Isso é um problema, carrega um monte na gente. Em termos de consciência, tudo varia de 1% a 99%. Você que decide em que lado que você está, né? Você está mais para o lado do 1% ou do 99%? E é o outro caso contrário, que é o caso da fuga. Assistir o outro e não se autoassistir. Então, não está também havendo a interassistência Eu acho que quando a gente assiste cosmoética. O outro, quando a gente assiste o outro, a gente sempre se assiste. Às vezes a gente não faz uma atualização disso. Mas foge, às vezes, a gente assiste o outro com um mecanismo de fuga para não se auto-enxergar. Para não se perceber. Mas o outro percebe e ele te dá dica. Isso que é legal da gente viver em sociedade, em grupo, ou de tentar ajudar os outros, porque a pessoa te dá feedback, mesmo que você não queira ouvir. Chega pela 30ª vez a pessoa te diz que você tem a mesma coisa, você tem que parar para ouvir. Você chega uma hora e cara, eu não aguento mais ouvir esse negócio. Vou ter que dar um jeito nisso. Então, de qualquer forma, essa vivência em grupo ajuda um monte. Muito bom. Obrigada. Professor, em tertúlia passada foi comentado que inversores podem ter uma entrevista com um serenão. Como posso conseguir essa entrevista o mais breve possível? Eu vou te dar um cartão, você procura no endereço tal, é isso? Onde é a entrevista e como saberemos quem é o serenão se ele mantém o anonimato? Não, o caso, deixa eu te explicar. Se você começa a fazer assistência, por exemplo, você começa a se dedicar a TENEPS. Então, depois de alguns anos, o amparador, às vezes, vai trazer alguma consciência extrafísica assistível que tem alguma relação com o serenão. Às vezes, um serenão vai aparecer junto com o amparador, ou outra hora, o amparador tira você do corpo, numa projeção, e vai lá e apresenta para o serenão. Isso tudo acontece. Agora, para isso, é preciso ter o mérito pessoal. Esse mérito é obtido através da interassistencialidade. Começa a assistir os outros que você chega lá. Agora, perguntas à verbetógrafa. Em Fatologia, página 33, 9ª linha, a falta de autocientificidade seria a falta de autoestudo ou autopesquisa? Seria a forma amadora de a gente não fazer análise daquilo que a gente já conseguiu captar de dados. Então, a falta de sistematização na coleta de dados e na análise desses dados é que deixa que a gente fique pouco científico. A cientificidade nada mais é do que a gente organizar aquilo que a gente já descobriu. E tem gente que acha que só descobrir um fato já resolveu o problema. Seria ótimo, então, né? A gente descobre que tem um diagnóstico, automaticamente a solução já está pronta. E isso não acontece. A gente precisa exercitar, até fixar aquele novo comportamento, né? Como se tornar de novo um hábito. Até uma hora a gente quebrar o hábito de novo. E assim funciona a evolução. Então, nessa condição, é isso, a falta de acriticidade, a falta da gente pegar os dados que a gente já tem, fazer uma anamnese, fazer um trabalho mais sério, profundo de análise, aí fica complicado a gente se conhecer sem fazer isso. Em paradoxologia, o paradoxo sair de si para compreender-se melhor. Poderia esclarecer? É exatamente essa ideia que a gente estava falando aqui do Consciência cobaia.
Quando a gente começa a se doar mais para os outros, quando a gente começa a interagir melhor com os outros, a gente recebe mais feedback e a gente percebe melhor os nossos talentos, os nossos defeitos. Sem a convivência com as outras pessoas, isso é muito difícil. Então, ficar só em casa pensando no teu problema não vai resolver o seu problema. Você só vai ter 2 problemas, né? Você, além de ter um autoconflito, você ainda é antissocial. Agora, se você sair e começar a conversar com as pessoas, desdramatiza e ajuda Ainda muito. tem mais uma pergunta, esse nosso amigo é da Alemanha. Em politicologia, a autodiscernimentocracia poderia também esclarecer? Então, nessa lógica, quando eu coloquei aqui, eu fiquei pensando assim, a lógica, depois da lógica a racionalidade, depois da racionalidade vem o discernimento, depois do discernimento a maturidade. Não é essa o caminho? Então, nessa questão aqui da autodiscernimentocracia, é justamente nesse sentido, a pessoa utilizar toda a lógica e a racionalidade para melhorar a questão do autodiscernimento. Sem autodiscernimento, a gente não consegue separar o joio do trigo, ou seja, as coisas boas e as coisas ruins que a gente também tem dentro do nosso acervo, né, de traços pessoais, de personalidade. Então, essa era a lógica de por que está a questão da autodiscernimentocracia. Oi, Evelise. Na página 35, na taxologia, o item 2, conscientização. Você fala que os conflitos podem ser conscientes ou inconscientes. Como é que a gente pode começar a nos conscientizarmos dos conflitos que a gente tem e não sabe? Ou seja, entender os nossos conflitos inconscientes, saber que a gente tem conflitos. Eu sempre coloco assim, os conflitos conscientes são aqueles que já nos geram crise. Então, a crise de crescimento já é uma conscientização dos nossos conflitos. A gente já percebe que tem alguma coisa dentro da gente que está incomodativa, que está anacrônico, que a gente gostaria de alijar. Os inconscientes são aqueles que a gente não percebe. As neuroses estão dentro dessa condição, ou seja, a pessoa tem algum problema mais sério, mas ela não consegue se perceber nesse problema. Os mecanismos de defesa do ego também entrariam dentro dessa condição. Então, de novo, vem a condição de sair de si para se compreender melhor. A convivência com as pessoas é que nos dizem isso. Veja, se ninguém me apontar um problema que eu não estou vendo, eu não tenho como saber daquilo. Agora, a partir do momento que eu começo a conviver com as pessoas, elas dizem, olha, Evelise, você funciona desse jeito. Aí, a primeira vez você até leva um susto. A segunda, até chega uma hora assim, realmente eu devo ter algum traço disso. Aí, aquilo que era inconsciente, agora já é autoconsciente. Se antes era um mecanismo de defesa do ego, a partir do momento que eu tomei ciência disso, se tornou autocorrupção se eu não fizer alguma coisa para resolver o problema. Então, basicamente, era essa a distinção. E uma curiosidade, você considera toda incoerência um conflito? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Porque se a pessoa já tem, ela tem informação para fazer alguma coisa e ela não faz, aquilo vai gerar nela um mal-estar. Né? Então, essa condição do mal-estar, ela tem a ver com a questão do conflito, autoconflito. Por isso que a gente colocou, até um determinado ponto evolutivo, até um determinado momento, o autoconflito ele é isso da personalidade. Até ela ter experiência, até ela ter maturidade, isso vai acontecer. O que vai melhorando é que, a partir do processo da maturidade, é que eles vão ficando cada vez mais efêmeros, cada vez mais pontuais, cada vez, entendeu? Então, eles vão atrapalhar cada vez menos. Num determinado momento, a gente olha para outras pessoas, ela é engolida pelo conflito dela. Ela vive aquilo, ela não consegue sair daquilo. Então, nesse caso, é altamente paralisante para a evolução. Outros não, a gente já usa a crise de crescimento para mudar, não faz? Então, veja, a gente já está utilizando o conflito dentro de um contexto positivo, que eu quero sair dessa condição. Sofre ainda, então, se tem algum sofrimento, ainda é a autovitimização, a gente está ciente disso, mas, ao mesmo tempo, a gente já está pensando em como sair daquilo. Você não quer mais viver aquilo, você já não aceita mais viver naquela condição. Então, aí já está na metade do... Né, da metade do problema já está resolvido, né? Já está saindo disso. Evelise, aqui na página 35, oi, tudo bem, parabéns aí. Na taxologia você colocou o número 3, cronologia, passado, remorso, presente, irritação ou futura ansiedade. E no número 9, origem, mesologia, genética e paragenética. Na culturologia você colocou a implementação da cultura da autoconsciencioterapia permanente. Como que você elabora isso aqui tudo ao mesmo tempo? Então, assim, vamos aqui por partes. A cronologia que a gente quer dizer assim, porque tem muitos conflitos que a gente tem que realmente eles nasceram de um fato que já aconteceu. Né? Então, ficou lá no passado. E aí, se a gente quiser até analisar do ponto de vista do passado, olha lá, um arrependimento é suave, se a gente for pensar. O remorso já é mais complicado. O drama de consciência já é bem profundo, ou já é bem grande. Então, tem essa condição aí da gente pensar nesse efeito. Quanto à origem, se a gente for pensar, a rigor, tudo é paragenético, porque a gente é com sexo, né? A gente está com sim.
Mas a gente sabe também que, conforme o nível evolutivo da consciência, quanto mais imatura ela é, mais sugestionável ela é. Então, ela tem o fator mesológico, de grande importância nesse contexto, e também a questão da genética. Então, muitos problemas que nós temos, eles são de origem genética. Então, a questão aí, a esquizofrenia tem componente genético, bipolar tem genético, autismo, tem até uma variante de um gene que dizem que é ligado ao autismo diretamente. Então, se a gente for pensar, nesse caso, a genética dominou a consciência. Para ela sair daquele padrão, ela recebe lá o pai que tem um problema, a mãe que tem um problema, digamos, na família, às vezes um irmão e tal, gêmeo, eles estudam isso através de gêmeos, né? Então, se um gêmeo tem, outro tem, a tendência, se um tem, o outro ter também. Então, nessa condição. Aí você vai fazer esse estudo. Então, assim, a pessoa, se ela tem já um componente genético forte, ela só não vai desenvolver aquela patologia se ela tiver uma paragenética que domine. Mas a gente sabe que no nosso nível evolutivo, normalmente é a genética que manda mesmo. A gente ainda não está com essa bola toda para dizer, não, a minha paragenética é tão boa que supera a genética é mais determinante. E a mesologia, ela está em tudo, né? Assim, é aquilo que a gente estava falando. O meio, ele é muito rico para nos criar autoconflitos, porque ele dita a regra. Ele dita as regras. Então, assim, eu tenho um lado instintivo meu, de coisas que eu gostaria de fazer, que você é hedonista, todo mundo aqui gosta de prazer. Não vem dizer que não, e tal, o pessoal é chegado. Então, assim, você tem um lado, assim, mas a sociedade que você tem que ser produtivo e tal, tem gente que tem um nível de cobrança absurdo, isso gera na consciência um curto-circuito. Isso volta àquilo que você tinha falado, que tudo acontece nas inter-relações, né? É no dia a dia, nas relações, na sua autopesquisa, na sua autocientificidade, que você vai encontrar um diagnóstico para poder ir para ter consciência terapia. Isso, e se sentir mais autoconfiante nisso. O problema da gente não se conhecer é que a gente fica refém do que as pessoas pensam. Ou do que as pessoas dizem que é, entendeu? A partir do momento que eu sei quem eu sou, gente, me desculpa, eu sou isso aqui, vou fazer desse jeito, você não precisa ter mais vergonha, você não precisa ter mais nada nesse contexto. Então, já a quantidade de autoconflito diminui um monte. A timidez não precisa mais, tem um monte de coisa que você não precisa mais. Não precisa mais se esconder, né? Nada, você não tem mais medo. Olha, eu sou isso aí. Ah, você tem esse problema, legal, pode dizer o próximo. Isso aí eu já estou trabalhando, já sei, já estou consciente disso. Essa é a ideia. Obrigada. Evelise, como é que se definiria uma pessoa sem conflito, sem autoconflito? Um sonho de consumo. É o que eu queria ser, assim, sinceramente falando. É o que eu queria ser, um sonho de consumo, assim. Mas eu acho assim que a gente sempre vai ter, eu acho, não sei, nunca tive frente a frente com o Serenão, mas se ele não descartou o psicossoma, penso eu que tem alguma lógica dele ter algum nível de conflito ainda emocional, alguma coisa que ele precise ainda resolver, num nível que a gente nem imagina, muito menor, é evidente, né, do que esses que a gente tem, que é super grotesco, né, intenso, a gente consegue diagnosticar com facilidade. Mas, assim, eu acho que a partir do momento lá da imperturbabilidade em diante, a gente já tem uma outra qualidade de vida, para mim, ainda inimaginável. Então, a pessoa imperturbável não tem conflito? Perguntando. Eu acredito que em algum nível ela tenha. Mas, assim, porque assim, a imperturbabilidade, na minha concepção, se eu estiver errada, aí o professor Waldo me corrige, mas assim, a imperturbabilidade não é ausência de emoção, é saber usar a comoção, é saber utilizar os sentimentos para ajudar as outras pessoas, porque o nosso objetivo é fazer a interassistência. Então, não é que ela é uma pessoa que não tem sentimento nenhum, que não tem, não, acho que isso não tem muita lógica, menos para mim. Então, em algum nível, ela tem lá o velho bom psicossoma, está dentro dela, ela vai ter alguns processos emocionais, até ela descartar o psicossoma. Aí, para Consex Liz, a gente já tem que fazer uma outra analogia, ter uma outra concepção, né? Mas até chegar lá, eu acho que a gente sempre vai ter. Só que é uma coisa, às vezes, tão pontual, tão insignificante, sabe, assim, tão rápida, tão efêmera, que aquilo não atrapalha em nada a manifestação dela, o trabalho dela, entendeu? Nesse sentido que eu penso. Porque o componente humano sempre vai ter o psicossoma, até descartar, vai estar lá, né? Tá ok. O velho bom psicossoma. Evelise, na página 33... Puxa, minha amparadora intrafísica. Imagina. Foi a Rosa que fez a revisão, gente. Tem uma paciência indescritível, ajudou um monte. Escuta, na página 33, na 5ª linha, você coloca assim, as dificuldades autoimpostas. Como? As dificuldades autoimpostas. Então, você pode ampliar isso? Eu fiquei pensando, é consequência, é meio, o que é em relação ao autoconflito?
A questão assim, da gente colocar todos os limites que você impõe, eles são desnecessários. Se a gente for pensar, a gente se manifesta de acordo com os limites que você mesmo colocou para você. Ninguém está dizendo para você que você tem que ser assim, assada, reprimida e tal. É a gente que se reprime, não é? Então, essas limitações, elas são autoimpostas. Mas como a gente impôs isso para a gente, como uma imposição, não é ainda um hábito, não é uma coisa natural na gente, significa que tem ainda algum nível de repressão, de sofrimento, de insatisfação nisso. Eu não estou sendo 100% natural. E aí você vai criando outras dificuldades em cima. Vai criando máscaras, né? E limites e padrões, eu tenho que funcionar assim, eu tenho que ser assim. Só que isso tem sofrimento. Onde tiver algum nível de sofrimento, tem aí um autoconflito. Por quê? Porque eu ainda não consigo lidar com aquilo de uma maneira tão natural que aquilo para de me abalar. Então a gente faz várias vezes isso, até porque a sociedade diz que é legal a gente sofrer por alguma coisa, né? Parece que a gente fica mais próximo de um ser humano, né? Então a pessoa que... Aquela coisa, você vai num enterro, não chora, a pessoa que você é uma pessoa desalmada. É tudo assim, a gente vê que tem uma coisa muito grande de dramaticidade dentro da vida social também. Então, aí eu vi que você, na bibliografia, você colocou a Karen Horner, né? E voltando à pergunta do João Paulo, eu queria saber se você concorda com a tese dela, que ela diz assim, que se o conflito é inconsciente, a gente percebe, o outro percebe da gente, o conflito da gente, pelas nossas incoerências. Exatamente. Que aí ele perguntou se toda incoerência seria um conflito. Na verdade, seria a demonstração, a explicitação do conflito, né? Exatamente. Porque na convivência o outro não vai descobrir o meu conflito. Ele vai perceber a minha incoerência e ali ele vai deduzir que tem um conflito. A partir da minha incoerência, eu me flagro no meu conflito. Você concorda com essa? Concordo. Eu gosto muito do trabalho da Karen Horner, porque assim, diferente lá do Freud, né, que coloca que todo mundo já nasce diviso, todo mundo já tem problema, ela coloca assim, que esse problema ele nasce justamente dessa condição da gente ter um lado egoísta, de um lado ainda imaturo, inexperiente dentro da gente, e que na convivência com o outro isso fica claro. E a partir disso você vai construindo, então, essa ideia do que você tem em termos de acervo. Ela até coloca lá, né, 3 tipos de personalidade e tal. Muito interessante, porque o fato da gente funcionar, a forma da gente funcionar, nos leva para determinados caminhos. E não é muito difícil da gente ver, a gente que viaja bastante, conhece bastante gente, que ela está absolutamente correta, é isso mesmo. É bem legal na prática. Então, tá bom, obrigada. Parabéns pelo verbete. Professor Valdo. Sim. Na página 29, no adendo lá no item Sociologia, o senhor fala sobre as tolices infantis que são causas de paixonites, né, na sociopatológica. O senhor pode dar alguns exemplos dessas tolices? As tolices infantis, por exemplo, fumar. O que você acha? Outra coisa, o povo que fica, os adultos, no fim de semana, ficam fazendo videogame, jogando videogame. Agora, tem um monte desse processo. Por exemplo, o próprio tóxico. Uma pessoa se deixar viciar por um processo bioquímico, eu acho uma burrice fora de série. Isso é tolice, é estultice, é burrice mesmo. Que prejudica o corpo, né? Tipo, soma. Falta o quê? Falta aí discernimento. A pessoa não está sabendo, vamos dizer, distinguir o que presta daquilo que não presta. Agora, tem muita coisa, né? O próprio processo, por exemplo, da pessoa ficar com obesidade, o processo da bulimia. Outra, essas moças que começam a ficar com anorexia, para ficar magra, para poder até desfilar. Não é burrice. Então, isso tudo a gente tem que chamar a atenção aí sobre as tolices infantis em múltiplas áreas da atividade humana, que é o que eu falo ali, ó. O negócio é sério. A gente tem que ver o que faz com isso. Não pode ser assim. Obrigada. Oi. Aqui ainda no verbete do dicionário, você poderia aprofundar a culminanciologia, o primeiro parágrafo aí? A cognaciologia? Culminanciologia. O primeiro. O primeiro, a culminância. A reunião da teoria e da prática, que é a alta vivenciologia, é a culminação do autoconhecimento.
que é a autocogniciologia, em quaisquer áreas de pesquisa. Então, por exemplo, uma pessoa, se ela tem o conhecimento de alguma coisa, teórico, isso não é o mais importante. O mais importante é ter vivido aquilo para ela poder falar por si, a vivência, o que é que aconteceu com a prática daquela teoria. Então, a teática, que é o conjunto da teoria e da prática, é a coisa mais séria. Isso é que é a verdadeira autovivência. Então, por exemplo, a descrenciologia é baseada na teática. Por exemplo, uma pessoa que é descrente, mas ela só sabe uma teoria sobre aquilo, não adiantou nada, ela tem que fazer uma experiência para ver como é que é. Agora, aí, uma das coisas sérias que tem aí, o que eu dou muita atenção, é com o processo da viagem. Uma excursão, por exemplo, técnica, científica, equivale à leitura de uma biblioteca. Mas ela tem uma outra conotação. A pessoa foi lá e viu diretamente. A teoria já não está assim tão isolada ou nua. A teoria deixou praticamente de existir porque a pessoa vivenciou aquilo. Uma coisa, por exemplo, você falar assim, não, eu já estudei tudo sobre as Filipinas. Agora a gente pergunta para a pessoa, você esteve em Manilha? Você esteve em alguma daquelas ilhas? O que você viu? E o povo? Você foi em algum lugar desse? Você esteve em algum restaurante, por exemplo, de Manila? O que é que você viu lá? Outra coisa, Hong Kong. A pessoa fala assim, não, tem muita coisa de Hong Kong. Aí a gente pergunta, você já esteve em Kowloon? Você já viu isso de perto? Por exemplo, você viu a Rua do Gato? Você esteve em alguma casa da Rua do Gato? Muda tudo de figura. Você vê a cidade por outro prisma. É outra condição. Por exemplo, Hong Kong, falando em Hong Kong. Hong Kong parece com Rio e Niterói. Tem Kowloon e tem lá o processo propriamente dito do continente. Em Kowloon, então tem barco todo dia, igual Rio e Niterói. Entendendo? Mas a vida não é desse jeito. Até há pouco tempo tinha roupa de pendurada fora da janela dos apartamentos, aquele negócio todo muito, entendendo? Hoje parece que andou melhorando mais. Agora, é uma cidade vibrante. Outra coisa, foi só lá que eu vi aquele cinema que eu sempre falo como é que era. Você entrava, na hora que ia mudar a sessão, o povo está tudo entrando, então o teto fazia tom, abria. Saía todo o calor daquele povo que teve na primeira sessão, aí vinha tom, fechava, e eles colocavam o ar-condicionado. Uma delícia lá dentro. Agora, aquele teto imenso, o negócio tom, bom, fechava. Entendendo? São coisas assim. Por exemplo, teve uma temporada também que eu vi um cinema, eu sempre falo isso aqui. Havia um cinema em Manhattan, nos Estados Unidos, que tinha um rio dentro. Mas tudo perfeito, era um rio mesmo. Grandão. Eles fizeram o rio, tudo artificial. Entendendo? São coisas que a gente tem que viajar para ver o negócio de perto, senão não adianta nada. Por exemplo, você ir lá no Oriente, em certos lugares daquele, aonde venta muito. Então você sobe num determinado morro e eles falam, tira tudo que cai, chapéu, óculos, qualquer coisa que você tenha, porque o vento vai te derrubar. E você vai, dia e noite, ali naquele lugar, venta. Quer dizer, são umas coisas que você tem que ir lá para ver de perto. Não adianta falar. O processo, por exemplo, Tóquio, por exemplo, você vê o Ginza, que é o lugar de comércio. Só tem aquele lugar lá daquele jeito. Aí o povo vai chegar lá e falar assim, não, isso aqui é uma Las Vegas comercial. Mas não é bem assim, é totalmente diferente, mas parece. Mas não é a mesma coisa. Você vai, por exemplo, lá em New York, vai ver uma daquelas praças maiores que tem, do jeito que tem várias. Não é a mesma coisa de Las Vegas. No entanto, a hora que escurece lá para 6 horas, aquilo começa a brilhar de todo jeito. Entendeu? Parece, mas não é a mesma coisa. Então, veja, você começa a estabelecer as diferenças de costumes, de hábitos, de etnia,
problema cultural muda tudo. Sabe como é que é? Então, a vivência é muito séria. Eu julgo que a vivência seja sempre superior ao processo da teoria. Agora, o ideal é quando junta as duas coisas, para você ter uma noção maior de julgamento. Por isso que eu criei essa palavra teática. Foi eu que criei isso. A teaticologia, que é a ciência da vivência, entende? Com o estudo profundo da teoria, do princípio daquilo. Agora, eu penso que a pessoa tem que viajar. Ela não precisa chegar numa dromomania exagerada, que é a mania de viajar, que a pessoa não para. Isso, às vezes, quem gosta disso, é o hiperativo. Isso é bobagem. Eu viajei demais, mas nunca fiz viagem de turismo. Eu fiz sempre excursões técnicas, com a finalidade. Já ia no lugar, tudo para saber o que ia acontecer, para onde que eu vou, como é que é, o tempo necessário. Eu nunca fui aquilo que eu chamo de gado turístico, que tem o cara que é o pastor, que dirige o rebanho. Por aqui, então ele levanta a bandeira, vamos para cá, fila por um, fila indiana. Eu nunca entrei nessa. Eu sempre vou estudando o negócio antes, aonde eu quero ir. Isso aqui é o correto. Agora, com isso, você lucra mais, você aprende mais, né? Eu, por exemplo, às vezes eu ia nos lugares só para ver certas coisas. Por exemplo, eu queria ver o Camões. Então eu fui a Hong Kong para depois ir lá naquele pedaço, que era um pedaço dos portugueses, para ver onde ele tinha sido enterrado, que tem lá o busto dele, com a situação toda. Eu queria ir lá para ver o ambiente. Agora, muito lugar que eu fui, é porque eu estive fora do corpo antes. Então, gostei do lugar, então eu ia lá fisicamente para ver como é que era. para checar, entendeu como é que é? Agora, tem lugar, um monte de lugares, que eu fui fora do corpo e jamais pretendi ir fisicamente. Então, assim a Índia, a Rússia, a Ilha de Páscoa, está entendendo? Fernando de Noronha. Eu não quis ir porque tudo tem coisa negativa, não me interessava. E eu não me arrependo de nada disso. Agora, tem lugar realmente que é melhor para você visitar, ver as coisas. Um outro lugar também que eu nunca fui é lá no Yucatán, aquela planície que tem, aquilo é um perigo. Do ponto de vista de ambiente, é muito pesado, energia negativa, o ambiente não é bom. Você se sente mal com o negócio. Agora eu vi tudo fora do corpo. Lá eu não fui também. E eu fui ao México, eu visitei o México, vi uma opção de coisa, mas lá não. Você entende? Então o problema nosso é juntar o teórico ao vivenciado. Esse aqui é o caminho. Se a gente traz essa questão da teática, que você está colocando então para a realidade intraconsciencial. O extrapolacionismo, então, tem a ver com isso, que é quando você tem uma nova vivência que você não está acostumado a ter. Não, o extrapolacionismo aí já entra outra coisa, porque o extrapolacionismo, o melhor é quando ele é promovido por consciências extrafísicas. Então ele te coloca numa posição além daquilo que o seu fôlego está aguentando. Aí você muda de figura, o nível é outro, você já está vendo o que vai acontecer no seu futuro imediato. Aí é diferente. Mas você está perguntando sobre o Canadá? Eu nunca fui ao Canadá por causa de frio. Eu nunca desejei ir ao frio. Para quê? Frio a gente tem a geladeira em casa, já vale a pena. Agora, eu não quero entrar na geladeira. Então eu sempre evitei o frio. Eu sou mais do trópico, eu gosto mais do calor, tudo isso. Hoje, por exemplo, é o primeiro dia do outono, vocês sabem. O verão acabou ontem, à meia-noite. Agora, hoje começou, é o primeiro dia do outono. Vai começar a esfriar, as folhas já estão começando a cair, etc. Tal. Esse é o dia de hoje. Outono. Dia 20 de março. Acabou o verão. Bom. Professor, o senhor já ouviu o senhor falar 2 vezes, fazer alusão à Ilha de Páscoa. Sim. O que aconteceu naquele lugar desolado? Aquele lugar, o caso todo foi o seguinte, eles fizeram uma besteira muito grande. O povo ficou tudo fanático e os caras que dirigiam o fanatismo
eles começaram a fazer o negócio para fazer os muais daqueles negócios, aquelas caras enormes. Com isso, para fazer aquilo, eles tinham que derrubar a madeira para carregar e começar também a queimar o negócio. Na hora que acabou a vegetação, acabou o oxigênio e começou a piorar o problema de sobrevivência, o povo começou a morrer, começou a dar uma opção de doença e acabou com o negócio. Então, aquilo é a maior prova da falta de sobrevivência por excesso de desmatamento. Eles acabaram com a mata, acabou com a vida. Por isso que eu falo, nós precisamos de ter verde. Por exemplo, Foz do Iguaçu é uma das cidades que tem mais verde no mundo. Aqui é que tem lugar que tem mais árvore. Aqui é verde o ano inteiro. Isso aqui é o ideal. Eu procurei isso tudo no mundo inteiro para ver. Aqui é um dos melhores lugares que tem. Você vai falar assim, mas na Amazônia tem. Mas na Amazônia tem muito bicho. É muito mosquito. Aqui não tem do jeito que é lá. Aqui é muito melhor do que na Amazônia. No entanto, a maioria da exuberância verde da mata, de tudo isso, aqui tem. Outra coisa, as frutas do Paraná, todo mundo sabe que é de alto nível, né? Aqui é escolhido, é melhor do que os troços da Amazônia. A Amazônia ainda é muito índio demais, aqui já tem um pouquinho mais de conotação de civilidade, é melhor. Então, esse é o motivo do processo. Agora, a Ilha da Páscoa é uma pena. Virou um deserto, você sabe. É um deserto, é uma ilha deserta. Só É. tem ela... Agora, foi a maior loucura, como é que os caras não pensaram que estava acabando com a vida deles. Destruíram praticamente as árvores todas que havia, aquilo lá era exuberante. Hoje é colocado como um exemplo, né, vamos dizer, a tragédia do desmatamento. É a Ilha da Páscoa. Eles mostram como uma tragédia. Eles têm razão. É um caso sério. Mas olha, você queria perguntar sobre Canadá. Eu nunca fui lá por causa do frio, você entendeu? Já entendi. Obrigado. Escuta, lá tem cidade que a cidade funciona mais debaixo da terra. Eu não estou nessa, que é isso? Me inclua fora dessa. Que é isso? Tem tanto lugar melhor, tudo verde. Eu sou da natureza. Agora, frio é uma beleza. Assim, 5 minutos você viu aquilo, é uma beleza. Eu já estive em muito lugar que tem neve, que tem processo de gelo por todo lado, tudo isso. Mas a maioria que eu vi é assim, o avião pousou na pista, você olha pela janela e cai fora. A maioria eu não fiquei lá muito tempo. Mas é que de vez em quando você é pego de surpresa. Uma vez eu estava em New York, deu uma nevasca. E eu estava lá, estava no Central Park, a hora que começou a neve em cima de mim. Essas coisas acontecem. Né? Agora aqui, a verbetógrafa. Favor ampliar com exemplos o sinergismo nosográfico, fissuras conscienciais, psicose. Deixa eu ver aqui. Fissura pode ser qualquer ruptura da inteireza da consciência. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa que tem a tendência meio decidofóbica, e aí ela sofre de arrependimentos diários, né? Faz, às vezes, uma atividade e tem um arrependimento. Isso é uma fissura, né? Decidofobia é uma fissura. Beleza. Se ela começa a agravar isso de um nível maior, de um maior nível de intensidade, por exemplo, se torna, de fato, uma pessoa que não consegue decidir mais nada na vida dela, nas coisas simples. Tem gente que não decide a roupa que vai vestir, uma coisa assim, né? Tem gente que não decide nem o rumo da sua própria vida. A pessoa é, de fato, humorista, decidofóbica. Nesse caso, ela já tem um problema mais sério, virou para ela, por exemplo, uma psicose. Né? Então, um outro exemplo, vamos ver se eu acho uma coisa bem do dia a dia, para colocar para vocês. Na hora que eu escrevi o verbete, eu tive várias ideias nesse sentido, mas assim, são coisas mais light do dia a dia, que você tem em um nível que não te atrapalha na sua manifestação, quer dizer, atrapalha, mas não num nível que comprometa. Quando aquilo fica num nível mais sério, e que você precisa, meio que fica refém daquela condição, se torna, com certeza, uma psicose. Eu acho que, deixa eu ver se eu consigo me lembrar de algum fato que seja diferente desse do arrependimento e da decidofobia. Né? Uma coisa é você se arrepender e outra coisa é você virar decidofóbico crasso. Né? Isso seria uma psicose. Walter, estava pensando aqui no o pico de la mirândula e o tose, né?
você criou a hipótese de que os dois são evoluciólogos. Quais as coincidências dos dois para essa hipótese? Como é que é o Piccolo com quem? E o Tosi, O que tem? Renzo Tosi, que você falou. Não, é do povo da mesma área. Então a gente pergunta, né? Que relação que é que tem um cara com esse? Mas quais são os... O Tosi é fora de série na perfil qualidade. que Agora, define... o Piccolo é muito superior a ele, né? O Pico é superior. Porque o cara com 23 anos, ele já foi considerado uma enciclopédia ambulante. Em matéria de erudição, de polimatia, de cultura. 23 anos. A gente sabe que naquela ocasião, se a pessoa tivesse muito dinheiro, que era o caso dele, a pessoa poderia fazer isso mesmo. Mas veja, é uma exceção. Quem é que conseguiu fazer o que ele fez aos 23 anos? Não tem ninguém assim com esse nível. O nível dele bateu um recorde. O homem era impressionante. Agora, é esquisito ele ter morrido aos 31 anos, cheio de dinheiro, com aquele negócio todo, com tudo na mão. Tudo indica que eles mataram o cara. A gente não sabe também por quê, de que modo. Pode ser até povo da herança lá, que tinha uma briga de herança e tal. Não pode ter sido talvez a igreja, porque naquela época comia agora, eles falaram que ele solto. morreu de febre, você sabe, mas isso... Antigamente o povo tapeava tudo, né? Ele não sabe. Hoje está cheio de tapeação. É só ver o programa do Datena que você vai ver o tanto de tapeação que tem por aí afora. Mas é incrível. O que coincide... Vocês viram agora que apareceu um rapaz de 31 anos que é estuprador e pedófilo, que ele tem cerca de 469 filmes de pornografia com criança. E outra coisa, ele e a mulher faziam os filmes. Outra coisa, o cara apareceu, é bem normal, ele não é doido não, e a mulher também. Agora veja, o Datena já falou, eles vão condenar esse cara, daí uma semana ele está na rua de novo para molestar a criança de novo. Agora, gente, um absurdo, uma das coisas piores em matéria de crime que já aconteceu no Brasil nesses últimos tempos é o caso desse rapaz. Ontem ele apresentou lá durante 1 hora os casos desse cara. Vale a pena até ver um negócio desse. Há muito tempo que eu não vejo um crime tão bárbaro. Esse aí é de morte. Agora, o delegado acha que esses 400 e tantos filmes é pouco, parece que é mais. Tem mais de 1000. Agora, ó, só de uma criança, ele pegava assim e fazia 70 filmes da criança pelada, com as coisas todas das orgias sexuais dele. E a mulher dele ajudava. A mulher cuidava de uma creche, levava as crianças da creche para ele em casa. É um absurdo. Agora, quantos anos o cara conseguiu fazer isso no Brasil? Foi um dos crimes piores que tem, que eu acho que a pedofilia é um dos piores crimes que tem, porque aquilo piora a pessoa para o resto da vida. Cria muito problema. Eu sei porque eu tenho atingido isso desde lá de Uberaba, desde que eu coloquei o primeiro consultório meu, o primeiro ambulatório, aparecia gente lá molestada. Naquela ocasião era tudo oculto. Hoje as coisas estão vindo a fundo, estão vindo, tudo está ficando visível. Então é um crime dos piores que tem. É terrível isso aí, é hediondo, sob todos os aspectos. E o Brasil não tem ainda uma punição adequada para esse povo. Professor Walter, se a gente for pensar assim, na questão da pedofilia, dentro desse contexto, ele até pode ter controle, né? A pessoa fica num sanatório, sei lá, fica em algum lugar e ela vai controlar essa compulsão que ela tem dentro desse contexto da pedofilia. Quantas vidas, mais ou menos, ela vai precisar para corrigir esse aspecto intraconsciencial dela que faça com que ela tenha esse tipo de compulsão da mais baixa possível? Aí começa a vir os acidentes, os processos patológicos na pessoa. Ela vem estropiada, entendeu? Vem toda alterada, porque com o passar do tempo ela se transfigura. É aquilo que eu chamo das mutações. Todo mundo começa a mexer no corpo demais, seja o dele ou da outra pessoa, negativamente, aquilo reveste contra a pessoa com o tempo. Quem faz mutilação, por exemplo, isso é um perigo. Agora, eu acho que o negócio é mais sério ainda, nas pequenas coisas. Por exemplo, tatuagem. Tatuagem é um negócio totalmente burro. É totalmente, assim, imposto, excessivo.
A pele não foi feita para isso. Quem estudar o processo da dermatologia vai ver que a pele é um negócio que a gente vive, é sagrado, você tem que estar limpando, lá, limpando, agora não. Ele chega e coloca mais coisa em cima. Isso aí piora, porque fica impregnado, aquilo não sai, cria problema. E outra coisa, amanhã se a pessoa vai tirar, piora mais, que aí dá cicatriz com a porção de defeitos patológicos do processo. Então começa pelas simples coisas, por exemplo, uma maquiagem borrocada, essa é excessiva. Isso está errado. Começa por aí. Agora veja, o que é a tatuagem? A tatuagem é uma tatuagem borrocada permanente. É uma loucura a gente pensar nisso. E hoje é uma indústria. A televisão faz propaganda disso de uma maneira absurda. As máquinas que tem, os técnicos, têm curso do problema de maquiagem, sabe? Para fazer tudo aquilo. Como é que faz? Na terceira idade ele começa a fazer. E aí achou assim que ele é para Frentex, porque tem 60 anos e fez uma tatuagem. Então tem alunos que ficam assim, tem orgulho da avó que fez a tatuagem. Agora outra coisa, pior coisa, é a hora que junta a fome com a vontade de comer. A pessoa então faz uma tatuagem, uma coisa horrorível, de feio. Não tem bom gosto, não tem nada, dá uma pena. Então aí juntou a fome com a vontade de comer, quer dizer, pior que isso, não tem mais jeito. Agora, chega um ponto que a pessoa borroca tudo. Ela perde a noção da coisa e faz o corpo todo cheio de tatuagem. Então fica aquele monstro esquisito, né? Ornitorrinco, como eu chamo. Ornitorrinco. Dá pena, né? Agora veja, são pessoas, não são mais gato, nem cachorro, nem hiena, não é um primata. Agora, o pior não é isso, não. O pior é aquela moça lindérrima, uma argola aqui, outra argola na língua e argola embaixo, na genitália. E fora nos peitinhos também, que coloca de pendurado as coisas. Isso é de morte. Agora, veja. O que é que tem atrás da testa desse povo? Deve ter queijo, né? Algum queijo aqui dentro. Deve ser uma coisa assim, um queijo desses, né? Um cara uma vez falou, não, mas ela é muito doce. Eu falei assim, então ela deve ter uma rapadura atrás da testa. Não é queijo, é uma rapadura. Vai influenciar sempre porque está começando a fazer a transfiguração do psicossoma. O que dá orientação da fisiologia e da forma do corpo humano é o psicossoma. Entende? Ele é que é o orientador das formas que entra para a genética com a genética. Então forma isso. Na hora que a pessoa começa a deformar, aquilo começa a repercutir no psicossoma, que vai repercutir no próximo corpo. E assim vai. O problema todo é esse. Agora, outra coisa que o povo aí não pode nem falar, que hoje é tabu. Se um psicólogo, por exemplo, chegar e falar assim, olha, a homossexualidade é antifisiológico. Dizem que a turma faz um negócio, que isso aí está errado, não pode falar isso. Agora, veja, é o fato, mas você não pode tocar no fato. Agora, o fato antifisiológico é patológico. Então, a homossexualidade, a gente bate palma. Eu não sou contra nenhum homossexual, lésbica, não. Cada um faz o que bem entender. Nem sou contra também tatuador, tatuado, que faça o que quiser. Agora, não me inclua fora dentro dessa, me inclua fora dessa. É a única coisa que eu falo. Mas agora, bato palma para eles. Muito bem, vocês têm liberdade. Eu defendo os direitos humanos sob todos os aspectos. Eu sou favorável ao aborto, a opção de coisa, é bom, faço o aborto, sim. Entende? Uma vez vieram me perguntar, aquela dona que o cara entrou lá e arranjou um filho com ela nem viu o cara no escuro, e ela ficou grávida. Então eles vieram perguntar, deve fazer o aborto? Eu falei assim, eu para mim faria. Eu nem viu quem é o cara, como é que é? Você vai entrar agora tudo imposto por um assédio de fora? Besteira, não tem nada a ver com isso. Outra coisa, a consciência não morre, aborto não mata ninguém, não. O que é isso? A pessoa volta no outro corpo, ela vem, mas vem arrumada. Outra coisa,
Pensa só isso. Vamos supor que aquela dona deixou o filho nascer. Ela, loura, do jeito que ela não viu o cara, mas o cara era preto. Então, loura com preto. Ela ia cuidar de um filho de outra cor. Já ia criar problema na cabecinha dela. Vamos supor que ela ficasse com raiva da criança. Aquela criança ia ser muito infeliz. E a culpa de quem? Do ladrão que entrou lá e fez a criança nela. Isso tudo eu vi o caso, todas vieram me perguntar, eu falei, não, num caso desse, se fosse comigo, a minha posição era fazer o aborto imediatamente, não quero nem saber. Eu nem vi o cara no escuro, ele não deixou. Agora, tudo indica que o cara era preto mesmo, depois ficaram examinando lá e ficaram sabendo como é que era. O sujeito era preto, e ela era loura. Agora, eu comecei a pensar, se tivesse deixado o filho nascer, o que não ia acontecer? Olha as tragédias, como é que iam seguir. Entende? Até um certo ponto é aquele negócio que eu falo da cadeia dos acidentes de percurso. É a minha teca dos 15 minutos. Só espero 15 minutos. Se não ver, eu vou embora. Porque eu não vou deixar que aquilo que pegou o cara vai pegar a minha vida. Não tem nada a ver com isso. Então, isso tudo a gente tem que começar a pensar. Né? Agora, gente, nós esperamos de você, Belize, mais 200 verbetes, que você é ótima, 200. Tá certo? Eu, então, confio aqui na minha turma aí, ó, para lembrar você dos verbetes, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 28 assinaturas no livro de presença, 33 perguntas presenciais e 18 online. Temos o recado do Marconi sobre sinalética parapsíquica e Alzira sobre o Consim Cobaia. E agora Eliane sobre o programa Amigos. Boa tarde. Olha, no dia 31, agora de março, domingo, tem sorteio mensal do programa Amigos e os prêmios são muito bons. Nós vamos sortear 2 manuais do programa Verbetografia, que foram gentilmente fornecidos pela pré-IC da Verbetografia e pela professora Rosa Nader, organizadora do manual, e também uma vaga num curso muito especial, o Imersão Mental Somática Interassistencial, que acontece em Natal, Rio Grande do Norte, nos dias 19, 20 e 21 de abril. É um curso organizado, promovido pela Intercamp, com sede em Natal, e terá como epicons Cristina Aracaki e o Rui Bueno. É um curso de imersão, de campo, que realmente é uma oportunidade ímpar. Então, o amigo e a amiga que está em dia com a sua assinatura pode concorrer a esses prêmios no dia 31. Então, a gente conta com vocês. Quem quer renovar a assinatura ou quer ser amigo hoje, é só ligar agora para o CAEC. 45, o código de área, 35, 25, 26, 52, se tornar amigo nesse instante. Obrigada. Pode ser. Mas olha, o máximo. Amanhã eu vou falar sempre. Obrigado. Boa tarde a todos. Com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento do parapsiquismo, a CIP está disponibilizando o curso Sinalética Parapsíquica, ministrado pelo professor Mário Oliveira. O curso proporcionará condições de você identificar, compreender e empregar os sinais anímicos, energéticos e parapsíquicos. O curso terá como temas principais sensibilidade energética, conexão interdimensional, sinalética de assédio e de amparo, precognição, megasinal parapsíquico e descortino dos parafatos. A data será 24 de março de 2013, agora no próximo domingo, na sede da CIP, no discernimento Foz do Iguaçu. Informações na sede da CIP pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los para o curso Consim Cobaia Voluntária do Conscienciograma, que vai acontecer neste sábado, dia 23 de março, a partir das 15 horas às 20h30. Este curso objetiva acelerar
a evolução através da criticidade sadia e a aproximação com a sua para-realidade, ou seja, como ser mais parecido com você mesmo. Esperamos você e as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC ou no telefone 45 35 25 26 52. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete binômio alta-sediologia acidentologia, a especialidade para patologia, de autoria do professor João Paulo Costa. Obrigado pela sua presença e até amanhã.